Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Felipe e hoje eu irei apresentar o trabalho referente à disciplina de História do Brasil Republicano 2, ministrado pelo professor Clay. O tema do meu trabalho vai versar sobre a crise política e o golpe de Estado, tendo como eixo cronológico 1961 a 1964. Bom, pessoal, para nós entendermos esse processo extremamente complexo e traumático na história brasileira, referente ao golpe de Estado, nós temos que voltar pelo menos até 1961, que foi o ano marcado das eleições presidenciais. Bom, inicialmente nós temos que abordar um aspecto importante que se refere ao mecanismo da corrida presidencial no Brasil. Nos anos 50, nos anos 40, o Brasil ele tinha um sistema em que havia as eleições tanto para presidente quanto para vice-presidente. Nesse interim, no ano de 61, o Jânio Quadros ele foi eleito presidente do Brasil e o João Goulart ele foi eleito vice-presidente do Brasil. Bom, essas duas figuras eram extremamente antagônicas tanto no aspecto político, econômico e social. O Jânio Quadros ele foi um político de caráter conservador, moralista, uma figura extremamente inclinada para o setor religioso, estritamente relacionado ao setor católico. Já o João Goulart, ele era um político ligado aos setores sindicais, assumiu o Ministério do Trabalho na década de 50, ainda quando o Getúlio Vargas era o presidente do Brasil. E, além disso, o João Goulart ele tinha uma guinada muito mais à esquerda do que o Jânio Quadros, que era um político de direita. Nesse sentido, é, é notório evidenciar como houve uma tensão e um embate em torno dessa corrida presidencial, em que o presidente e o vice-presidente tinham características políticas totalmente diferentes entre si. E isso vai se respingar nos anos posteriores. A partir desse momento, pessoal, eu irei falar um pouco a respeito da política interna, política externa e os conflitos e tensões durante o curto período presidencial do Jânio Quadros, em torno de 8 meses de presidência. Bom, na política interna, o Jânio Quadros ele assumiu um projeto baseado na instauração de diversas devassas administrativas, com o intuito de deflagrar esquemas de corrupção no aparato estatal. Nós temos que ter em mente que o Jânio Quadros ele foi eleito com um discurso baseado contra a corrupção, um discurso moralizador. E logo nos primeiros momentos na presidência da República, ele iniciou esse processo de devassas administrativas contra vários agentes estatais que tivessem ou que poderiam organizar esquemas de corrupção. Essa política ela desagradou tanto os opositores como aqueles que apoiaram o Jânio Quadros, acarretando um desconforto e um constrangimento, especialmente daqueles que o apoiaram, como a UDN, por exemplo, que foi o partido que lançou o Jânio Quadros para a presidência da República. Era a principal base de apoio do Jânio Quadros. E com esse processo de devassas administrativas, a UDN ela se revoltou e iniciou um processo de desgaste com o Jânio Quadros. Além disso, nós temos que falar da política econômica do Jânio Quadros, que se baseou basicamente no controle da inflação, no controle dos gastos públicos, ou seja, a austeridade financeira, além, é claro, da diminuição do poder aquisitivo da classe trabalhadora. Evidentemente que essa política ela desagradou os setores populares e
encareceu o preço dos alimentos, ocasionando um desgaste muito grande do Jânio Quadros com os setores populares da população brasileira. Somado a essas questões, nós temos que abordar também a questão externa do Jânio Quadros. O Jânio Quadros ele era uma figura ambígua, uma figura bastante contraditória. Ele era uma figura conservadora, em muitos momentos reacionária, pautada na moralização religiosa, moralização política. Porém, no que se diz respeito à política externa, ele assumiu uma postura muito parecida com a postura que viria a assumir o João Goulart após 1961. Uma política pautada na independência, ou seja, ter uma postura independente, tanto em relação ao bloco comunista, na verdade o bloco socialista, como em relação ao bloco capitalista entre Estados Unidos e União Soviética. O Jânio Quadros ele assumiu essa postura independente em relação a esses dois blocos econômicos da época, na época da Guerra Fria, o que gerou novamente um novo desgaste com a sua base eleitoral, a UDN novamente, setores da grande imprensa e setores da classe média que o apoiaram, já que era quase uma função automática do Brasil em se aliar aos Estados Unidos, ao bloco capitalista. O seu processo de política independente causou desgaste com a sua base eleitoral e, ocasionando isso, ele foi entrando em um processo de declínio bastante acentuado até chegar à sua renúncia em 1961. Bom, pessoal, como falado anteriormente, no processo de desgaste do governo de Jânio Quadros, referente à sua política interna, política externa, perda de apoio da sua base de apoio, especialmente da UDN, dos setores da classe média e também dos militares, é chegado o momento de abordar sobre um aspecto importante que vai culminar numa grande crise democrática no Brasil, que se refere à renúncia ou o autogolpe do Jânio Quadros. Percebendo a situação extremamente delicada e problemática a qual ele estava inserido, o Jânio Quadros ele tentou articular e planejar uma situação em que pudesse ser proveitosa para ele. De acordo com a historiografia, o Jânio Quadros ele teria arquitetado um autogolpe, né? Uma renúncia seguida de um autogolpe. No caso, o Jânio Quadros, sabendo que o João Goulart, que era o seu vice-presidente, era acusado de ser comunista, acusado de construir uma república sindicalista, ligados aos setores da classe trabalhadora, o Jânio Quadros sabia que o João Goulart iria ter resistência tanto dos setores militares quanto dos setores da classe média brasileira, das elites, dos grandes empresários. Então, o Jânio Quadros ele tinha noção desse quesito. Ele sabia que o João Goulart ele era uma figura não grata no ambiente político brasileiro. Sabendo dessa situação, o que o Jânio Quadros planejou? Bom, já que ele estava no processo de declínio e desgaste político, ele pensou que se ele renunciasse à classe política como a classe militar, não iria deixar com que o João Goulart assumisse a presidência da República, né? Iria impedir o João Goulart de assumir a presidência da República. Esse plano arquitetado pelo Jânio Quadros, ele, na sua primeira metade, deu certo. Após a renúncia, no final de 1961, os setores militares golpistas e também a classe política reacionária conservadora tentou de todas as formas impedir a posse do João Goulart. A primeira parte do plano do Jânio Quadros estava indo muito bem. Porém, a segunda parte, em que ele poderia assumir a presidência da República
no lugar do João Goulart, não deu certo, né? Ele foi uma figura esquecida, ele foi deixado de lado tanto pela classe política como pela classe militar. A grande preocupação da classe militar fora em buscar alternativas para que o João Goulart não assumisse a presidência da República. Então, o plano do Jânio deu errado, né? Foi um plano fracassado nesse sentido, o que verificou um processo de declínio de sua figura política, tanto no âmbito regional como no âmbito nacional. Bom, após o fracasso retumbante da tentativa de renúncia barra autogolpe do Jânio Quadros, o que seguiu no Brasil foi um grande embate, uma grande crise política institucional. Haja vista que João Goulart, vice-presidente à época, teoricamente iria assumir a presidência da República. Porém, dada sua peste de comunista, como havia falado anteriormente, e sua inclinação mais à esquerda, houve uma grande resistência entre setores militares, políticos e sociais para que João Goulart não assumisse a presidência da República. E nesse processo houve uma divisão na ala militar entre os legalistas e os golpistas. Bom, na área golpista tinha como principal objetivo dar o golpe militar e evitar a posse do João Goulart. Já na área legalista, visava respeitar a Constituição e abrir espaço para que o João Goulart assumisse a presidência da República. Nesse processo de grande mobilização, de grande crise política, o João Goulart, juntamente com o Leonel Brizola, político lá do Rio Grande do Sul, do PTB, mobilizaram as ruas e mobilizaram movimentos sociais para que houvesse o respeito à Constituição, com o intuito de o João Goulart assumir a presidência da República. Nesse grande caos político, a ala legalista militar acabou se sobressaindo à ala golpista, especialmente com o grande jogo político do Marechal Lott, que lá em 55 havia evitado o golpe militar. Agora em 61, novamente evitou um golpe militar e trabalhou nos bastidores para que o João Goulart assumisse a presidência da República, o que de fato ocorreu no final de 61 e início de 62. Porém, nesse processo houve um rearranjo constitucional. João Goulart assumia a presidência da República, porém com ressalvas. Nesse sentido, houve um rearranjo constitucional em que o Brasil passaria a um modelo parlamentarista, ou seja, o chefe de Estado não teria poderes políticos. No caso, João Goulart teria os seus poderes limitados, cabendo ao primeiro-ministro o poder de Estado. Bom, esse rearranjo constitucional ele funcionou durante um tempo curtíssimo, já que ele não teve apoio de alguns setores sociais e também não obteve apoio em uma ala considerável da política, o que ocasionou seu fracasso constitucional e volta do parlamentarismo a partir de 62 e 63. Nesse contexto, o João Goulart ele assume a presidência da República com uma grande resistência dos setores conservadores, reacionários, seja setor agrário, setor empresarial, setores militares, golpistas. Nesse cenário, o João Goulart, a partir de 1962, 1963, ele vai iniciar o seu programa político, né? O seu programa político que irá acarretar em profundas crises que levarão ao golpe de Estado de 64. Bom, pessoal, agora eu irei falar um pouco das características políticas e governamentais do curto período em que o João Goulart esteve no poder, antes do golpe de 64. Bom, o João Goulart, a partir de 62 e especialmente a partir de 1963, ele tentou iniciar uma política no Brasil denominada de política distributiva. Essa política distributiva ela tinha como principal objetivo
espalhar, fazer com que parte do PIB nacional chegasse até as camadas populares, estabelecer um processo de distribuição de renda para as classes mais baixas da população brasileira. Esse processo da distribuição de renda, ela seria feito basicamente através das reformas de base, as famosas reformas de base do João Goulart, que tinha como principal objetivo destravar, destruir os enclaves estruturais brasileiros, como, por exemplo, a questão agrária, a questão fiscal, tributária, a questão eleitoral e etc. Então, as reformas agrárias elas serão os principais meios pelos quais o João Goulart buscará estabelecer a política distributiva de renda e também destravar os enclaves estruturais do Brasil. Bom, dentro dessa reforma agrária, a que mais se destacou e a que mais gestou resistência foram a reforma denominada de reforma agrária. A reforma agrária que o João Goulart pretendia, ela era de caráter moderado, em que o Estado iria negociar, iria comprar as terras dos grandes latifundiários e, a partir dessa compra, iria haver uma distribuição dessas terras para que houvesse produção de alimentos, assentamentos e etc. Porém, apesar de ser uma reforma de caráter moderado e também uma reforma em que o Estado iria pagar para os grandes latifundiários, ela não foi aceita. Os grandes latifundiários recusaram o estabelecimento da reforma agrária e, além disso, a grande mídia, junto com os setores reacionários, conservadores e os próprios grandes latifundiários, iniciaram uma cruzada em que o João Goulart era acusado de comunista e, além disso, acusado de estabelecer uma revolução comunista por conta das reformas de base, já que no Brasil não havia uma política de distribuição de renda, nunca houve uma reforma agrária, longe disso, nunca ocorreu uma reforma agrária. Então, qualquer estabelecimento mínimo de distribuição de renda para as classes populares ocasionava um grande transtorno para as elites brasileiras, os setores agrários, empresariais, a grande mídia liberal conservadora que também iniciou um grande processo de ataque contra as reformas de base do João Goulart, especialmente a reforma agrária. E sem falar da questão dos operários e camponeses, que no governo João Goulart, eles estavam mais próximos, eles frequentavam o parlamento, frequentavam a presidência da República, o que gerava o grande desconforto das classes dirigentes brasileiras. E toda essa questão política vai proporcionar e desencadear um processo de golpe de Estado de 1964, a partir da queixa em relação às reformas de base. Então, pessoal, como falado anteriormente, na política econômica e estrutural proposta pelo João Goulart, em que ela foi rechaçada pelas classes dirigentes brasileiras, é chegado o momento de falar da escalada golpista, da grande coalizão golpista no Brasil, que fora formada pelos setores militares, pela grande mídia e também pela classe média brasileira. Nesse sentido, é importante salientar que o João Goulart, a partir de 1963 até 1964, ele vai passar por um grande processo de desgaste, em que a grande mídia vai iniciar um processo de desgaste e desestabilização do governo do João Goulart, a qual os grandes jornais vão estabelecer várias críticas em relação à política econômica e à política fiscal do João Goulart, especialmente relacionadas às reformas de base, a qual elas eram acusadas de ser inconstitucionais, eram acusadas de ser comunistas e etc. A partir desse momento de grande cruzada em relação ao seu processo político comandado pela grande mídia e também pelos setores militares, uma vez que
A partir de 1963 já vão ocorrer várias movimentações nos bastidores para que ocorresse ou que se efetivasse um golpe de Estado, especialmente dos setores golpistas militares. O João Goulart estava, nesse momento, extremamente acuado, né? A grande mídia contrária, a grande mídia liberal, conservadora brasileira, os setores golpistas militares iniciando uma cruzada em relação ao seu governo, e também as classes médias que foram cooptadas pela grande mídia, né? Especialmente pela grande mídia e também pelos setores militares, vão estabelecer séries de manifestações conhecidas como Marcha com Deus, especialmente em São Paulo, em que vão reunir milhares de pessoas que irão desacreditar do João Goulart, vão escrever cartazes contra o João Goulart, contra o comunismo, contra as reformas de base, contra o reformismo, né? A grande peste em que esses setores dirigentes e também a classe média eram contrários eram um mínimo reformismo e um mínimo distribuição de renda, né, que o João Goulart estava proposto a fazer. Bom, também nós temos que falar um pouco dos Estados Unidos, já que no contexto de Guerra Fria, no áureo da Guerra Fria, né, a partir de 62 e 63, os Estados Unidos irá prestar atenção nas movimentações aqui no Brasil e a partir de 62 ele vai iniciar um processo de boicote em relação ao João Goulart, que era classificado como comunista nos Estados Unidos. Ele era classificado como não confiável, especialmente pelo Lincoln Gordon, que foi, na verdade, um embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil e vai enviar diversas mensagens para o governo dos Estados Unidos, alertando o perigo que poderia ser as reformas de base e o perigo que poderia acarretar na continuidade do governo do João Goulart. A partir desse momento, os Estados Unidos vai fazer um grande boicote ao governo do Jango, patrocinando diversas personalidades políticas aqui no Brasil contrárias ao João Goulart, eram políticos reacionários e conservadores, que buscavam criar um caos político no Brasil, e sem falar que os Estados Unidos também já vai, a partir de 63, iniciar um processo de aparelhamento com Castelo Branco, né, que viria a ser o primeiro ditador, né, do Brasil, em que haverá essa aproximação entre o governo dos Estados Unidos e Castelo Branco para que futuramente iniciasse um golpe de Estado, né, que ocorreu de fato em 1964. Então, os Estados Unidos também têm um papel importante no processo de ajuda e suporte em relação ao golpe de Estado, que de fato vai ocorrer em 1964. Bom, a partir desse processo de grande desgaste político em relação à figura do João Goulart, em que tanto internamente, seja os setores militares, a grande mídia, parte da classe média cooptada, seja externamente com o processo de intervenção indireta dos Estados Unidos contrário à política do João Goulart no contexto da Guerra Fria, inicia-se já em 1964, especialmente a partir de março e fevereiro e março, inicia um grande processo de escalada golpista, em que o golpe de Estado ele já estava bastante evidente e bastante claro que ele iria ocorrer ou que ele iria ser efetivado. Bom, nesse processo, os Estados Unidos estabeleceu, como eu havia falado anteriormente, um apoio com grupos conspiracionistas militares. Haviam vários grupos conspiracionistas militares no Brasil. Os Estados Unidos ele apoia o grupo comandado pelo general Castelo Branco, que posteriormente viria a ser o primeiro ditador aqui no Brasil. Os Estados Unidos ele apoia o grupo conspiracionista do Castelo Branco e, a partir desse momento, ele começa a enviar ofícios, né, um apoio logístico, um apoio de cobertura para esse grupo golpista militar para iniciar a efetivação do golpe de Estado, que viria a ocorrer no dia 31 de março, né, de 64.
Então, nesse momento, acuado, desgastado, o João Goulart, ele tenta ainda mobilizar, como eu falei, as classes populares, especialmente os grandes sindicatos, no final de 63 e início de 64, porém não será o suficiente, porque ele não vai fazer uma mobilização de caráter radical contrária à instauração de um golpe militar. O Jango não tinha essa característica de ser radical, ele não era um comunista, não era marxista, leninista. Então, ele não vai conseguir mobilizar de um modo efetivo essas classes populares, especialmente os grandes sindicatos, para recuar ou impossibilitar a investida do golpe militar aqui no Brasil. Então, unido a isso, as classes médias, como eu falei, vão estabelecer também manifestações contrárias ao Jango, contrárias à reforma de base, contrárias às reformas de distribuição de renda. Somado a isso, o parlamento aqui no Brasil, o Congresso, ele vai também iniciar uma cruzada em relação ao Jango, impossibilitando qualquer tentativa de aprovação das reformas de base, especialmente a reforma agrária, em que ela será impossibilitada e será a todo momento esvaziada no Congresso Nacional. Então, o Parlamento, o Congresso brasileiro, ele também tem responsabilidade no golpe, já que ele vai a todo momento impossibilitar qualquer tentativa de gerência do governo do João Goulart. Então, a partir do dia 31 de março, várias tropas já aliadas aos Estados Unidos, né, as tropas de Castelo Branco, iniciam esse processo de saída e de tentativa de tomada do Estado, que de fato ocorre no dia 31 de março, sem grandes resistências. Como eu falei, o João Goulart ele não conseguiu mobilizar de modo radical as classes populares, os grandes sindicatos, para evitar o golpe de Estado. Então, ocorre o golpe de Estado de modo até fácil e sem qualquer resistência popular, sem qualquer resistência em relação a essa investida. Então, no dia 30 de março ocorre, de fato, dia 31, dia 1º de abril, ocorre o golpe de Estado. E, nesse sentido, o Parlamento, o Congresso Brasileiro, ele declara a vacância da presidência da República, em que o João Goulart ele era deposto do seu ofício, né? Apesar de que o João Goulart estava em território nacional, então o que o Congresso fez foi algo ilegal, já que o presidente estava em território nacional. E ele declarou vacância do mesmo, mas a partir desse momento, o João Goulart ele é deposto do Brasil, deposto da presidência e concretizado o golpe de Estado. Bom, pessoal, esse foi o meu trabalho em relação à crise política e golpe de Estado aqui no Brasil de 1964. Tentei fazer de modo mais coerente, mais breve possível, alertando algumas informações importantes desse processo, até a efetivação do golpe de 64. Infelizmente, não consegui falar de várias e várias coisas que são também importantes. Tentei fazer de modo mais breve possível. A referência do trabalho que eu utilizei foi o livro do Napolitano, Marco Napolitano, História do Regime Militar Brasileiro, obra fundamental para entender tanto a crise política, processo de ditadura militar e a construção do regime da ditadura militar. Então, eu utilizei essa como principal referência para o trabalho. Espero que tenham gostado e até mais. Abraço.